Laura Perry Maltz entende a graça de Deus, graça que resgata e graça que transforma. E eu não precisei me limpar para que ele me salvasse, mas ele não me deixou afundada no pecado. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, coautora de Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino, na voz de Renata Santos. Laura Perry, na verdade agora Laura Perry Maltz, é um nome familiar aqui no Aviva Nossos Corações. Ela se tornou uma querida amiga minha e uma amiga deste ministério. Laura tem um testemunho profundamente impactante e ela compartilhou isso em vários eventos do Aviva Nossos Corações. Hoje, ouviremos uma mensagem que ela compartilhou em uma de nossas conferências nos Estados Unidos. Vou tentar trazer o pano de fundo daquele dia. Laura subiu lá sem anotações, sem nada nas mãos, sem pódio à sua frente, sem suporte de microfone. Apenas essa preciosa mulher em pé na plataforma, compartilhando do fundo de seu coração, de sua jornada e, mais importante, das escrituras que ela havia memorizado e fluíam de seus lábios para a nossa audiência. Você poderia ouvir uma agulha cair enquanto Laura compartilhava sua história. Foi de tirar o fôlego. Após a mensagem de Laura, tantas mulheres vieram até ela, até mim e até a nossa equipe e disseram: precisamos que esse testemunho seja ouvido em outros lugares. Mulheres falaram sobre os problemas que seus filhos estão enfrentando, até mesmo em escolas cristãs. A história de Laura é uma ilustração poderosa da confusão e das sementes que o diabo tem semeado nos corações de tantas pessoas, incluindo Laura, que cresceu na igreja e em uma família cristã. Mas também é uma bela ilustração do poder do Espírito Santo de Deus para transformar as pessoas mais confusas, devastadas e rebeldes em nossa cultura. Eu sei que a história de Laura também é um grande encorajamento para mães e avós cujos filhos e netos se afastaram do Senhor e estão tomando decisões tolas ou ímpias. Essa história nos encoraja a crer que Deus realmente pode mudar o coração desses filhos pródigos. Vamos ouvir Laura Perry Maltz, enquanto ela compartilha como o Senhor pôde redimir o que foi quebrado e transformá-la em algo de grande beleza. Aqui está Laura. Eu estou muito feliz por estar aqui e compartilhar a minha história. Houve um tempo em que rejeitei o design de Deus porque não me sentia à vontade com o propósito que Ele deu à mulher. No entanto, ao conversar com muitas mulheres, eu percebi que, embora nem todas tenham seguido o mesmo caminho que eu ou chegado aos mesmos extremos, muitas de nós enfrentamos dificuldades para aceitar e compreender esse design. Eu acredito que, em grande parte, isso acontece porque nós fomos feridas por outras pessoas, que nos fizeram acreditar que o nosso design não era bom. Qualquer que seja a razão, eu realmente quero desafiar cada uma de nós hoje, mesmo que não entendamos totalmente se há coisas sobre a nossa personalidade, o nosso gênero, o nosso corpo, qualquer coisa que não concordamos com Deus, que seja boa. Há coisas que não gostamos em nós mesmas. Eu quero nos desafiar hoje, com a minha história, a realmente crer que o design de Deus é bom. Há uma analogia que eu gosto de usar. Quando eu era pequena, estava em uma peça de escola e estávamos demonstrando rimas infantis. Esse foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. Eu não era a palhaça da turma. Eu não gostava de muita atenção, mas todas as partes já haviam sido distribuídas. E quando chegou a última parte, eu fui escolhida para interpretar o personagem principal de uma rima infantil. Eu fiquei apavorada. Me colocaram em um grande saco plástico cheio de jornal e eu fiquei enorme. Minha única tarefa era sentar na parede enquanto eles liam a rima infantil e depois cair e quebrar. Lembro-me de, enquanto estavam lendo, Humpty Dumpty sentou em um muro, Humpty Dumpty caiu no chão duro. Todos os homens e cavalos do rei não conseguiram juntá-lo de novo. Isso foi meio que como eu me senti boa parte da minha vida adulta. Minha vida havia sido destruída além de qualquer reparo, e não havia ninguém que pudesse consertá-la.
Ninguém que pudesse colocá-la de volta no lugar. Quando eu era uma garotinha, eu cresci em um bom lar cristão. Estávamos na igreja sempre que a porta estava aberta e eu ouvia todas as histórias da Bíblia. Eu fazia parte do treinamento bíblico, participava da escola bíblica de férias, da escola dominical, todas as coisas certas. Estávamos fazendo todas as atividades corretas. A minha mãe, a quem eu amo muito, eu não culpo de forma alguma, mas eu quero contar um pouco da história dela. Muitas mulheres se identificaram com ela. A realidade é que somos todas pecadoras. Estamos todas criando outras pecadoras e, inevitavelmente, vamos ferir umas às outras. Eu acho que minha mãe estava completamente alheia a isso. Ela estava tentando tanto em sua própria carne agradar a Deus. Ela não tinha realmente aquele relacionamento profundo com o Senhor. Ela sabia como ticar os itens da lista de afazeres. Sabia como ler as escrituras a quantidade certa de vezes naquele dia. Sabia como orar o número certo de vezes naquele dia. Sabia em quais comitês deveria estar e qual escola bíblica dominical deveria frequentar e quais coisas ensinar. E ela tocava piano. Ela estava fazendo todas essas coisas, mas não tinha um relacionamento real e profundo com o Senhor. Ela mesma diria isso hoje ao dar o seu próprio testemunho. Então, quando eu era pequena, ela frequentemente estava estressada demais. Estava fazendo tanto que não tinha tempo para mim. Ela me afastava muito. Vai embora, me deixa em paz. Sai de cima de mim e me empurrava para longe. E eu costumava ouvir ela dizendo a outras pessoas o quanto eu era irritante, o quanto eu dava trabalho. Ela não percebia o quanto essas coisas me afetavam profundamente. Comecei a me sentir tão rejeitada por ela, embora ela me amasse muito. Eu entendo isso agora, mas ela não sabia como demonstrar isso. Quando eu era pequena, eu estava constantemente sendo empurrada para o meu pai. Diziam que eu era tão parecida com ele. As pessoas diziam, nossa, você é igual a ele, age igual a ele, você é a cara do seu pai. Então eu comecei a me identificar muito com meu pai. E à medida que eu fui ficando um pouco mais velha, eu comecei a sentir cada vez mais ciúmes do meu irmão, que parecia ter tudo. Ele tinha 6 anos a mais do que eu. Era muito popular, tinha muitos amigos e recebia muito mais atenção da minha mãe. E eu comecei a desejar ser o meu irmão. Quanto mais eu tentava brincar com as meninas na escola, sabe? Naturalmente as crianças se separavam na maior parte do tempo. Os meninos brincavam com os meninos, as meninas brincavam com as meninas, mas eu parecia não conseguir me relacionar com as meninas. Eu não sabia como. Eu achava que elas me rejeitavam, mas acho que a realidade era que eu não sabia como me relacionar com as meninas. Eu já estava me identificando tanto com os meninos, porque passava todo o meu tempo com meu pai e meu irmão, e então me via no parquinho jogando esportes com os meninos em vez de brincar com as meninas. Minha identidade estava ficando cada vez mais fragmentada, porque quanto mais eu começava a pensar em mim mesma dessa forma, mais eu fantasiava sobre e se eu tivesse sido um menino? Comecei a escrever histórias sobre ser um menino e vivi nesse mundo de fantasia. No ensino fundamental 2, fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos. O meu sistema feminino não estava funcionando como deveria e estava me causando dor crônica, excruciante, o tempo todo. Esse corpo que eu já não queria ter e agora não estava funcionando como deveria. Os médicos estavam me dizendo que eu provavelmente nunca ficaria grávida. E me falaram isso quando eu tinha 14 anos. E naturalmente eu fiquei devastada. Mesmo que eu não gostasse de ser menina por causa das feridas que eu tinha sofrido, afinal de contas eu tinha sido traída por algumas meninas, havia muitas coisas na infância que me faziam me sentir tão ferida, rejeitada pelas meninas, mesmo que eu não gostasse muito de ser menina. Ainda havia aquele instinto de desejar ter filhos, mas agora estava sendo dito que isso provavelmente jamais aconteceria. Então eu comecei realmente a me afastar do Senhor. Comecei a ficar com raiva de Deus. Eu não acreditava que o design de Deus para mim fosse bom. Eu achava que eu sabia mais do que Deus. Quando eu tinha 15 anos, eu nunca tinha ouvido a palavra transgênero. Eu não sabia que havia algo que eu pudesse fazer sobre eu ser mulher, mas estava tão brava com Deus que eu disse a ele que nunca mais o serviria.
E então eu comecei a fugir da fé. Eu queria ser o oposto de uma cristã, seja lá o que isso fosse. Eu queria pecar o máximo possível, queria fazer tudo o que me disseram para não fazer, porque eu estava muito brava e muito ferida. À medida que eu comecei a seguir esse caminho e me aprofundar cada vez mais no pecado sexual, eu achei que isso me traria felicidade e realização. Achei que isso me ajudaria a obter o valor, a dignidade que eu estava buscando, mas a realidade era que quanto mais eu cedia aos homens, menos valorizada eu me sentia. Eu comecei a ser rejeitada, deixada de lado repetidamente e tratada como um lixo absoluto. Tinha caras que às vezes, quando estavam bêbados, eram honestos sobre o que realmente sentiam por mim. E eu me sentia sem identidade, sem valor, me sentia tão indesejada. E quando eu cheguei à faculdade, eu estava muito desesperada. Eu não conseguia fazer nenhum cara se interessar por mim. Eventualmente, então, eu entrei em um site adulto, comecei a conhecer homens de todo jeito, até mesmo por uma noite, simplesmente pensando, pelo menos por um momento eu vou me sentir como se alguém me quisesse. E eu estava num relacionamento horrível com um alcoólatra, e um dia, então, eu pensei, a razão de isso nunca dar certo, a razão de eu nunca ser feliz, é porque eu deveria ser um homem. Se eu fosse homem, eu saberia como tratar uma mulher. E então eu comecei a mudar o meu pensamento. Vivi em um mundo de fantasia por vários meses e isso começou a me enlouquecer. Eu estava tão consumida por essa ideia de que precisava me tornar um homem. Finalmente, então, eu decidi pesquisar no Google para ver se mais alguém sentia o que eu sentia. E então eu fiquei impressionada com os milhares de resultados que apareceram. Eu li muitas histórias de jovens entrando nesses estilos de vida. E eles estão um caco. Eles não se entendem, eles têm esses desejos e sentimentos, tantas histórias que eu vi. E então eu fui ao YouTube e encontrei uma pessoa que falava sobre esse estilo de vida e, de repente, fez sentido. Foi como, sabe, gente, sou eu. Eu ouço isso repetidamente. As redes sociais estão realmente influenciando tantos jovens em relação a esses estilos de vida. Eu fui a uma reunião de apoio e em 5 minutos eles disseram: sem dúvida nenhuma, você é um homem. Então eu pensei, sim, eu sabia, é isso que eu sou. Naquele momento, então, eu acreditei que eu tinha nascido assim. Era realmente quem eu era. E eu era apenas um homem preso num corpo de mulher. Na verdade, ser transgênero não era suficiente para mim. Eu queria, de verdade, me tornar um homem e apagar completamente a existência da Laura. Eu queria esquecer que eu tinha sido uma menina um dia, porque tinha muita dor no meu coração. Conforme eu comecei a seguir esse caminho e a tomar hormônios, a minha voz começou a ficar mais grave, pelos faciais começaram a crescer, mudei meu nome legalmente. Eu estava com um parceiro que também vivia como transgênero. E ele era um homem vivendo como uma mulher. E nós nos confortávamos mutuamente nessa jornada. Mas essa jornada foi muito, muito mais difícil do que nos disseram. Costumávamos dizer que não desejaríamos isso nem para o nosso pior inimigo. Porque mesmo nos primeiros anos, por mais que fosse empolgante, também era muito, muito difícil mentalmente. E eu queria que tudo aquilo fosse real. Toda afirmação, seja pelo que eu estava fazendo, pelos efeitos dos hormônios, ou pelo que as outras pessoas diziam, tudo isso somava a essa identidade e ainda assim eu era lembrada todos os dias de que aquilo não era real. Mas eu pensava, um dia vai ser real. Um dia tudo isso vai passar, eu nunca mais vou lembrar de que eu fui uma menina. E eu pensava que eu podia reinventar a minha vida. E eu comecei a seguir esse caminho. Mudei meu nome legalmente. E em 2009 eu fui para São Francisco e fiz uma mastectomia dupla ambulatorial. A realidade era que durante todo esse tempo, meus pais estavam orando e Deus estava agindo na minha vida. Mesmo nas profundezas mais escuras, e esse momento que parecia que Satanás realmente havia vencido e meus pais estavam em total desespero, eles não sabiam que poucos dias antes da minha cirurgia, a minha tia havia me enviado um e-mail. E ela disse que foi movida pelo Senhor para fazer isso.
Eu acho que é realmente muito importante esperar pelo Espírito Santo, mas estar disposta a falar. E eu me lembro que ela escreveu o seguinte naquele e-mail: Laura, por favor, não faça isso. Você é uma menina tão linda, você está sendo enganada pelo diabo. Isso vem diretamente do inferno. Eu te amo. Por favor, não faça isso. A minha tia foi uma das poucas mulheres da minha vida que eu sabia que tinha me amado quando criança. Eu amava minha tia e para ela me dizer isso foi devastador. Eu não falei com ela por muito tempo. Eu fiquei com raiva. Mas mais do que tudo, eu estava envergonhada. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Enquanto eu estava deitada na mesa de operação, olhando para as linhas roxas de corte no meu peito, lá onde o médico iria cortar, eu pensei: e se ela estiver certa? E se realmente estiver nas mãos de Satanás? E se eu acordar no inferno? Mas eu realmente estava tão desesperada. Eu acreditava tão cegamente que tinha que passar por isso que estava disposta a arriscar. Mas pela primeira vez em anos, meus pais não souberam disso por muitos anos, eu orei e eu pedi a Deus para poupar minha vida. Eu sabia que eu precisava de Deus e eu sabia que Ele estava no controle. Então eu acordei da minha cirurgia e eu esqueci de Deus. Eu estava tão feliz com os resultados, estava seguindo a minha vida, mas Deus não se esqueceu e Ele realmente começou a ir atrás de mim. E à medida que Ele começou a intervir na minha vida, a me mostrar quem eu realmente era, a se revelar para mim, ao longo dos anos Ele começou a aparecer nos meus sonhos. E Deus falava comigo. Ele falava comigo pelo rádio. Ele tinha tantas maneiras de se encontrar comigo repetidamente. E eu sei que isso era resultado das orações dos meus pais. Um exemplo. Um dia eu estava dirigindo pela estrada e essa é uma lembrança das mais claras de todo aquele estilo de vida. Eu ainda posso visualizar onde eu estava na estrada. Eu estava viciada em rock naquela época. Eu acredito que o meu pai estava orando sobre as minhas escolhas musicais, inclusive, e pedindo a Deus que me mudasse. Um dia, de repente, eu percebi o quanto essa música me deixava com raiva. E eu pensei: por quê? Por que eu estou ouvindo isso? Estou enjoada dessa música, ela me deixa brava. E aí eu me lembro que troquei de estação e o rádio cristão começou a tocar. E naquele momento a presença de Deus encheu o meu carro. E eu comecei a chorar incontrolavelmente e soube que Deus estava me perseguindo. Isso provavelmente aconteceu 6 anos antes de eu ser salva. Durante todo esse tempo, Deus estava se mostrando para mim repetidamente, por meio de encontros e por meio de pessoas. Então, mesmo eu correndo, porque na verdade eu estava como Jonas, eu sabia quando eu tinha 13 anos que Deus me havia chamado para ser missionária. Eu sabia que tinha um chamado na minha vida, mas eu estava fugindo de Deus porque eu estava em muita dor. E ainda assim, durante todo esse tempo, Deus estava correndo atrás de mim. Ao longo dos anos, eu continuei pensando. E eu ainda me deparava com essa realidade, porque depois da minha cirurgia no peito, eu percebi que a cirurgia realmente não havia me tornado um homem. E eu comecei a ficar muito deprimida, apesar de ter gostado dos resultados físicos. E alguns anos depois eu pensei: é porque eu ainda tenho todos os órgãos femininos. Quando eu tiver todos os órgãos femininos removidos, aí sim vai ser real. E então eu removi todos os órgãos femininos. E ainda assim, o meu maior desejo não se tornou real. Mas à medida que eu comecei a olhar para as cirurgias finais, eu fiquei apavorada. Ninguém nunca me disse o quão ruins essas cirurgias são. Se alguém estiver ouvindo e até considerando isso, por favor, faça uma pesquisa mais a fundo, porque essas cirurgias são terríveis. Há tantas complicações, tantas coisas horríveis que aconteceram. Eu percebi então o quanto tudo aquilo era falso. Talvez a tecnologia tenha melhorado um pouco agora, mas na época que fiz as minhas cirurgias, 40% a 60% das pessoas perdiam toda a sensação sexual física por causa do dano nos nervos. Fiquei devastada. E eu pensei: e agora?
Eu estava no meio da transição. Era como se eu fosse uma aberração, alguma coisa entre os dois. Mas eu comecei a perceber que mesmo com cirurgia, tudo era muito falso. Eu percebi que nunca eu seria realmente um homem. Eu trabalhava numa empresa onde eu era conhecida apenas como homem. Nem sabiam que eu era trans. Ninguém na empresa sabia. E então eu pensei, o que eu devo fazer agora? Eu estava enfrentando esse inferno mental todos os dias. Eu tentava estar em conversas onde eu contava algo sobre a minha infância e eles não sabiam que eu era trans. Era como, peraí, eu não poderia ter estado nas escoteiras. Eu teria que ter estado nos escoteiros. Não poderia ter jogado softball, teria que ser beisebol. Lembro de uma vez em que eu fui pega em uma grande mentira sobre um ex-namorado e eu estava contando essa história e pelo que eles sabiam, eu era um homem heterossexual casado com uma mulher. E aí então eu comecei a ser atormentada por tudo isso. Eu não queria Deus, mas Deus estava me perseguindo. Eu não sei porquê. Eu não merecia isso. Quase morri no ano antes de entrar nesse estilo de vida. Fomos atingidos por um caminhão. Nosso carro foi arremessado para outra faixa, com um caminhão vindo diretamente na nossa direção. Deus abriu um pouco a cortina e eu pude sentir os demônios vindo na minha direção. Eu sabia que eu estava indo para o inferno. Eu senti o mal de uma forma que não consigo nem descrever. Eu estava com tanto medo que não acho que teria aguentado por mais do que um momento, porque acho que o cérebro humano nem consegue compreender esse tipo de medo. Isso foi no ano antes de eu entrar nesse estilo de vida. Deus teve tanta misericórdia de mim e eu acho que muito disso é por causa das orações dos meus pais. Quando eu estava no fundo do poço, Deus começou de uma maneira bem simples. No começo, minha mãe e meu pai tentaram muito me consertar. Eles tentaram me consertar por anos. Eles me enviaram para uma casa de apoio no ensino médio, que era super cara. Eles tentaram tanto me consertar, mas chegaram a um ponto em que o Senhor os fez me entregar nas suas mãos. Na verdade, Ele disse para minha mãe um dia, Deus disse, Francine, apenas um de nós vai agir na vida dela. Se você quer que seja você, eu vou apenas me sentar. Mas se você quer que eu haja na vida dela, você vai ter que se sentar, vai ter que se dedicar à palavra, vai trabalhar no seu relacionamento comigo. Deus estava me atraindo para Ele durante esse tempo. Começou de forma bem simples, como eu vinha dizendo. Ele acabou usando a minha mãe. E eu estava trabalhando em um site para ela, para o estudo bíblico dela. E Deus começou a se revelar para mim, através da sua palavra. À medida que fui me interessando cada vez mais pela palavra, finalmente disse um dia, Mãe, o que aconteceu comigo? 6 meses atrás eu estava a 180 graus de onde eu estou agora. E eu disse, tudo que eu quero hoje é ouvir a palavra de Deus. Eu nunca quis isso na minha vida toda. O que há de errado comigo, mãe? E ela disse, bem, eu estive orando para que Deus te atraísse de volta como um imã. E eu disse, uau, foi isso que Deus fez. Eu não tinha explicação para isso, a não ser que Deus tinha respondido a oração dela, porque eu sabia que eu nunca quis isso. Eu percebi o poder de Deus, que Deus estava respondendo às orações da minha mãe. Eu fui para casa naquela noite e comecei a me arrepender de todo o pecado que eu pudesse lembrar. E à medida que eu comecei a recordar todos os meus pecados, eu pensei, por que Deus ia querer a mim? Deus, eu sou um produto com defeito. Não há como restaurar a minha vida. Mas eu tive um encontro incrível com o Senhor alguns dias depois, onde Ele me provou que Ele ainda tinha muito a fazer na minha vida. E eu entreguei o meu coração completamente ao Senhor. Eu estava em total rendição. Fiquei tão maravilhada que esse Deus ainda me queria. Ele queria a minha vida mesmo quebrada. E eu estava tão empolgada que me transformei radicalmente naquele momento. E eu ia ser um homem de Deus. E eu estava animada para isso. Eu ainda não sabia o que Deus ia fazer. Eu pensei, uau, Deus me salvou. E eu não achava que Ele salvaria um transgênero, sabe? Mas eu não sabia.
é que Ele tinha outro plano para mim. E é engraçado, porque eu estava tão faminta pela palavra de Deus, Ele começou a derramar a sua palavra sobre mim. Eu estava ouvindo algum tipo de palavra, seja através de pregação, estudo bíblico, algo assim, o dia todo, todos os dias. No trabalho, eu estava com fones de ouvido. Eu ficava ouvindo a palavra o dia todo. E em um determinado momento, eu comecei a me sentir cada vez mais convicta. E isso é a coisa engraçada sobre a palavra de Deus. Eu não sabia que Deus poderia falar comigo através de todos esses diferentes versículos. Não era só sobre um ou dois, porque na verdade havia muitos, sobre sexualidade necessariamente. Eram todos os outros tipos de versículos que Deus começou a usar para me convencer. Certamente a mudança das coisas será considerada como o barro do oleiro. Pois o que foi feito dirá ao seu Criador: por que me fizeste assim? Ou o que foi moldado dirá: ele não tem entendimento? E então Deus começou a me convencer da maneira como eu estava vivendo. E eu não sabia o que fazer a respeito disso, porque não havia como eu voltar a ser feminina. Isso simplesmente não era uma opção. E então eu continuei tentando ignorar essa convicção, mas ele continuava trazendo mais e mais. Ele foi tão gentil, tão paciente comigo. Uma noite, a minha mãe tinha dado uma aula. Eu perguntei a ela o que ela estava ensinando e ela disse que era sobre o Tribunal de Cristo. Comecei a tremer com o temor do Senhor. Fui para casa naquela noite e disse: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu não quero perder nada do que o Senhor tem. O que o Senhor quer para mim? Eu quero ouvir as suas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. E eu esperava que Deus fosse me dar uma lista de tarefas, porque foi assim que eu cresci ouvindo. Faça isso, faça aquilo. E em vez disso, ele só me fez uma pergunta. Deus disse para mim: se você estivesse diante de mim esta noite, de que nome eu te chamaria? E eu disse: ah, Deus, não, isso não é justo. Eu disse: eu me arrependi disso, Senhor. Eu disse que estava arrependida. Sei que isso não é a sua vontade para mim, mas agora é tarde demais. Olha para mim, Senhor, eu tenho pelos faciais. Fiz todas essas cirurgias, sou legalmente um homem, tenho um emprego onde eu sou conhecida como homem. Não tem como voltar atrás, Senhor. E eu nunca tinha ouvido falar de alguém saindo desse estilo de vida. E eu pensava: as pessoas não fazem isso. Esse é um caminho sem volta. E isso me lembrou de João, capítulo 1, onde diz que Jesus Cristo é o Criador. E ele disse: você não pode afirmar que me ama e ao mesmo tempo rejeitar a minha criação. Eu pensei que estava sendo condenada porque não estava voltando a ser mulher. Se Deus não me aceita como Jake, então Deus não me aceita. Mas na voz mais amorosa que eu já ouvi em toda a minha vida, Deus sussurrou para mim e disse: deixe-me te dizer quem você é. E foi isso que começou a me libertar. Porque eu percebi então que não importava o que eu fizesse, não importava quem eu dissesse que era, não importava o que eu afirmasse ser, não importava como eu me parecesse, eu nunca seria ninguém além de quem Deus me criou para ser. Eu comecei a ouvir Deus falando sobre mim e Deus me chamando de Laura. Eu tentei tanto fingir que Deus estava me chamando de Jake, mas eu sabia que ele não estava. Eu realmente era Laura. E na verdade isso foi engraçado, porque foi estranho. Eu havia trocado todos os meus cartões de crédito para o meu novo nome legal, exceto um. É uma história um pouco longa, mas eu não consegui mudar esse cartão para o meu nome legal. Então eu tinha que ligar para essa empresa específica devido a algo que aconteceu, e eu tinha que ligar para eles todo mês. E todo mês eles me perguntavam: você é a Laura? Era como se Deus estivesse me perguntando. E eu sabia disso. Eu mentia sobre isso todo mês, mas Deus estava atrás de mim. Ele estava atrás dessa identidade. Ele não me deixou. Ele me salvou. E eu não precisei me limpar para que ele me salvasse. Mas ele não me deixou afundada no pecado. Nos meses seguintes, eu comecei a lutar com o Senhor. Ele queria que eu saísse daquele estilo de vida e eu não queria. Eu comecei a pensar em todo tipo de desculpa. Estava começando a odiar e me arrepender de ter feito isso.
mas ao mesmo tempo não havia como voltar a ser mulher. Definitivamente eu não sabia como resolver isso. E finalmente eu estava num poço profundo, escuro, do qual eu não conseguia sair, e implorei ao Senhor por mais de um mês, de todo o meu coração, para simplesmente Ele tirar a minha vida, porque eu não via saída. Eu estava nesse poço profundo, escuro, do qual eu não conseguia sair. Eu podia ver a luz no topo, mas não tinha saída. E Ele me lembrou deste versículo, Mateus 16, de 24 a 26. Diz assim na Bíblia: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por amor da minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Eu tive uma visão clara de Jesus se ajoelhando. Ele estendeu a mão para dentro do poço e disse: Você confia em mim? Eu sabia que ele estava me pedindo para abandonar tudo. E então eu disse: Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não sabia como nessa terra. Eu não tinha fé para isso na época. Ele estava construindo a minha fé pouco a pouco. Eu tinha apenas uma semente de fé, mas sabia que não tinha outra opção, porque era como se eu continuasse nesse caminho. Deus realmente havia retirado a sua presença. Havia um vazio imenso. E depois de tê-lo conhecido tão intimamente, ele tinha estado tão próximo de mim. E eu sabia que ele não estava com raiva de mim. Sabia que ele queria que eu seguisse. Ele nos pede para amá-lo de todo o coração. E assim como o jovem rico que fez todas as coisas certas. Obviamente, no orgulho do seu coração, ele achava que as tinha feito perfeitamente. Mas Jesus disse: Uma coisa te falta. E esse foi o momento. Você vai abrir mão de tudo o que significa tudo para você? Isso era tudo que eu queria. Porque achava que era a única coisa que algum dia me faria feliz. Mas o Senhor estava me pedindo para abandonar. E eu disse: Ok, Senhor. E eu realmente pensei que seria miserável o resto da minha vida. Eu ainda podia visualizar a igreja em que eu cresci e pensei: vou sentar no fundo da igreja, todos vão virar o nariz para mim e eles vão dizer: já está na hora de você se ajeitar. E eu realmente pensei que teria uma recepção horrível da parte deles. Mas à medida que eu fui embora, voltei a morar com a minha mãe e meu pai. Isso foi o que o Senhor me pediu. Não foi minha ideia, claro, porque essa era a última coisa que eu queria fazer aos 33 anos. Eu voltei para essa igreja, na qual eu disse que jamais voltaria, que nunca mais colocaria o pé na porta. E quando eu entrei, eles me abraçaram. Eu não consigo expressar. Eu disse a Deus que Ele teria que me ajudar a amar o meu nome novamente. E eu tinha 300 pessoas naquela manhã me chamando de Laura. E eu disse: Ok, Senhor, eu não amo, mas pelo menos eu estou acostumada. Mas eu não pude acreditar o quanto eles se lembravam de mim. E as pessoas me abraçaram e simplesmente me amaram. Quando eu fui ao estudo bíblico da minha mãe, essas mulheres que haviam orado por mim durante anos me abraçaram com tanto amor. E elas me abraçaram como se eu fosse uma das mulheres. E eu estava tão impressionada com o que Deus estava fazendo na minha vida. E lembro-me de como Ele começou a remover as camadas. Como Ele começou a tirar as camadas da mentira. Como Ele começou a me ajudar a perdoar, a abandonar as feridas, a amargura. E vejam, a amargura destruiu a minha vida. Não era culpa da minha mãe, nem das meninas que me abusaram. Era a minha própria amargura e falta de perdão. Em Hebreus 12, 15 e 16 diz: Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Foi a minha própria amargura que me afastou do Senhor. E essas raízes de amargura podem não fazer você seguir o caminho do transexualismo, mas talvez tenham causado que você se desviasse do Senhor de alguma outra maneira. Talvez tenham feito você ter dureza no coração. Talvez exista aquela pessoa que você simplesmente não consegue perdoar. Eu compartilhei a história do Humpty Dumpty mais cedo e como minha vida havia sido completamente destruída e eu sentia que estava em cacos. Na verdade, em um momento,
lembro-me de ter essa visão, de juntar os cacos da minha vida e dizer: Senhor, se o Senhor puder fazer algo com esses cacos, pode ficar com eles, porque eu estraguei tudo. Eu não tenho mais saída. Não há nada que eu possa fazer. E talvez você esteja nesse barco hoje. Talvez você sinta que a sua vida foi reduzida a cinzas. Talvez você seja como aquele ovo quebrado e ninguém consiga colocá-la de volta no lugar. Mas há um rei que pode, acredite. Talvez todos os cavalos do rei, todos os homens do rei não conseguissem rejuntar o Humpty Dumpty. Mas o Rei dos Reis ressuscitou a minha vida. E hoje eu sou imensamente grata a Ele. Eu sou tão grata ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, porque hoje eu estou aqui, diante de vocês, quando eu pensei que o resto da minha vida seria inútil. E hoje eu não só abracei a minha feminilidade, mas eu amo ser mulher pela primeira vez na minha vida. Sou tão grata ao nosso Senhor e Salvador, que pode redimir, que pode restaurar tudo o que o inimigo roubou em sua vida. Não desista das suas orações. Acredite no Senhor pelo que Ele vai fazer em sua vida. O milagre que você está esperando, Deus estava respondendo às orações deles o tempo todo. Ele pode redimir, pode restaurar o que foi quebrado, não importa o quão destruído esteja, assim como Ele pode restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Escutamos Laura Perry Maltz compartilhando sua história em uma conferência do Aviva Nossos Corações nos Estados Unidos. Que lembrete precioso! Deus nos ama exatamente como somos, mas Ele também nos ama demais para nos deixar do jeito que estamos. Amanhã ouviremos outra conversa do evento Mulher Verdadeira 22, desta vez com Deanna Gresh, Laura Perry Maltz e Rosaria Butterfield. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.